E agora chegou o momento da gente tirar suas dúvidas. Você tem uma dor, de repente, assim, que não passa? Você fala assim, gente, não é possível, faz muito tempo, então chega mais. A dor crônica é considerada um problema de saúde público mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 30% da população sofre com dores crônicas. Mas o que de fato caracteriza essa condição? Para a gente entender melhor o que é e como tratar, a gente conversa com o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira e a anestesiologista e especialista em dor, doutora Jamile Pereira. Os irmãos Maravicherry que vêm aqui no nosso Santa Receita, que todos vocês amam. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Obrigada. Que dupla, hein? Obrigado. Vocês são em 3, né? São 3, é. A outra é defensora, aí foi pro direito. Ah, É mais velha. A mãe deve ser orgulhosa, né? Com certeza. Hoje, então, ela vai ser um compartilhamento de informações entre as amigas, mostrando os filhos. Quando a gente fala de dor crônica, né? Todo mundo geralmente fala assim, eu tenho isso aí, só pode ser isso. Como que a gente consegue identificar o que realmente é uma dor crônica? A dor crônica, ela é pelo tempo, né? Digamos assim, né? Então, a gente caracteriza o que é uma dor crônica, ela acima de 3 meses. 12 semanas. Então, se você sofre de uma dor há um tempo, tô com uma semana com essa dor, pode ser porque você exagerou e tal, aí é uma dor aguda. A dor crônica é quando ela fica mais tempo com você e não deixa, né? Então, uma dor crônica é acima de 3 meses. Então, já é um sinal de alerta. Você tem uma dor que começou e ela tá ficando, segura que você tá na hora de ver o que tá acontecendo, tratar, porque é uma dor que ela pode, a chance dela permanecer por mais tempo e ser mais difícil de tratar é grande, né? E a intensidade, ela continua a mesma ou ela vai mudando, oscilando também? Não necessariamente, ela pode oscilar. A dor, ela tem várias características. Então, quando chega o paciente no consultório, a gente vai perguntar como é a sua dor. A sua dor, ela é constante, ela tem variação, ela piora de dia, piora de noite, ela aumenta com o quê, ela diminui com o quê. Então, cada pessoa tem características de dor. O importante é caracterizar só que ela tem todos os dias aquela dor, né? Mas ela pode sim ser diferente. E a gente sempre tem aquela coisa, né, de quando tem alguém que reclama sempre da mesma coisa. Mas eu tenho muita dor disso. Mas quantas? Eu tenho muita dor, parece que não para. Aí as pessoas falam assim, é coisa da sua cabeça. Doutor, a gente pode realmente ficar, de repente, com um trauma de uma dor e achar que aquilo é crônico e essa dor não existir, ou a dor crônica vai ter sempre isso? Dor é dor. Se a pessoa queixa de dor, alguma coisa está acontecendo. A gente, na neurocirurgia, tem 2 casos muito clássicos, né? Que é a dor de cabeça e a dor lombar. São as principais causas de ida na emergência. E, normalmente, quando o paciente faz uma ressonância que, entre aspas, não deu nada, ou faz uma ressonância da coluna, a gente diz que não tem nada cirúrgico, ele fica com aquela sensação. Será que é coisa da minha cabeça? Sim. Porque eu fiz o exame e o médico disse, não, as enxaquecas, as cefaleas tensionais, normalmente são justamente exames vêm normal. Então, você vai tratar a dor mesmo com o exame vindo normal. O exame, eu digo para o paciente, é uma coisa complementar. O mais importante é o médico ouvir a história, fazer os exames e vai ter que tratar essa dor mesmo quando o exame vem normal. Isso é muito interessante, porque aí realmente, às vezes, você faz o exame, pode não dar nada e falou, não falei que era coisa da sua cabeça? Isso. E você não trata, continua acostumando com a dor, que também tá errado, né? Exatamente. A dor, quando ela é a dor que é sentida, é o que o paciente conta. O que a gente precisa entender é o que está causando essa dor, mesmo que seja uma dor que não tenha um componente físico, um componente de lesão, né? Existem dores que são dores de sensibilização central. Existe um estímulo para você sentir dor, mas não existe uma causa direta. Então, você não machucou, você não lesionou, você não fez uma cirurgia, mas aquele estímulo, aquela sensibilização, aquela liberação ali hormonal, né, de neurotransmissores está acontecendo. É a dor que é uma sensibilização, né, central. Tirando essa dor, existe uma causa para uma dor crônica, por exemplo? Um trauma pode gerar uma dor crônica, por exemplo? Pode sim. O que é que a gente sempre fala? Eu sei que grande parte do seu público é da terceira idade, né? Quanto mais você vai envelhecendo, mais dor vai aparecendo. Então, eu até brinco com meus pacientes são saudáveis e seu público eu sei que é muito saudável, né? Quem vive muito vai sentir mais dor. Então, a partir de determinada idade, 50, é muito raro você encontrar alguém que não tem uma dor lombar, que não tem uma dor de cabeça, né? E o que é que na cabeça da gente médico vai passar? O medo de todo paciente é ter um tumor cerebral? Eu vou ficar paralítico por causa dessa dor? Na cabeça da gente médico, a gente sabe que a grande parte dos pacientes não vão ter nada grave, mas quando a gente diz que não vai ter nada grave, não significa que aquela dor não vai tirar a qualidade de vida dele.
E aí, muitas vezes, Jamile trabalha com dor e às vezes ele chega para mim achando que está com tumor cerebral que vai precisar operar a coluna. Eu falo, opa, não encontrei nada grave, fique calmo quanto a isso, mas não relaxe com sua dor. Porque, como ela falou, né, pode cronificar, pode estar muito associado com uma coisa que o paciente não entende. Quem tem dor crônica aumenta a incidência de depressão, de ansiedade. Então, às vezes, o não tratar aquela dor crônica vai fazer ele ter outras doenças que vão limitar muito a qualidade de vida dele. Exatamente. O paciente com dor crônica, ele tem esses transtornos de humor, ansiedade, depressão, muito associado. A gente não sabe o que começa antes, porque assim, às vezes você não tinha, você começa com a dor e aí você desenvolve esse quadro, ou às vezes você tem esse problema e você tem mais chance de ter dores crônicas. O importante que o Júlio falou ali sobre o paciente buscar qual é a causa, né? O paciente chega numa ansiedade. E aí parece até quando você fala assim, não encontrei nada assim no seu exame, ele fala, mas é uma tristeza que dá, né? Exato, como quem mas disse como, assim. né? Exato, porque você fica frustrado, você se acha, será que eu tô louca, né? Então, esse processo de aceitar também é muito importante. A gente trabalha muito no consultório. O paciente aceitar que aquela causa orgânica, você não ter uma causa orgânica ali, um exame, uma hérnia, algo que você justificasse um tumor, você não ter, não significa que você não está sentindo dor, não significa que você não precisa tratar. Pelo contrário, nós estamos aí com o corpo mostrando que você também precisa de tratamento. Então, aquele slogan que a gente usa, a sua dor tem tratamento, pode não ser o tratamento que você queira. Uma cirurgia, né? Algo assim como se fosse, né, um remédio que eu tome e já fique melhor, nem sempre é fácil. E na maioria das vezes, a dor crônica não é fácil e simples de tratar. Boa. Antes da gente falar dos tratamentos, eu queria perguntar sobre a fibromialgia. Ela é uma dor crônica? E como a gente descobre que tem? A fibromialgia é uma dor crônica. É uma dor crônica que tem características peculiares. Em geral, os exames vêm normal. São pacientes mulheres da meia idade, então entre 40 e 60 anos, às vezes começa um pouquinho mais cedo. O grupo feminino é o mais comum, é mais prevalente. É uma doença de dor generalizada. Então, raramente ela fala, tô com a dor aqui. Não, ela fala, doutora, dói tudo. É uma dor de tratamento multiprofissional, então não é só medicamento, a gente precisa de acompanhamento, precisa de estimular a atividade física, alimentação. Então é uma dor muito comum e é um diagnóstico, digamos assim, que a gente precisa tirar as outras opções, né? A gente fala que é um diagnóstico de exclusão, né? Então a gente vai investigar outras coisas, geralmente gera aquela frustração, nossa, como não tem nada, como meu exame... Mas é sim uma doença que está muito prevalente e que precisa sim ser valorizada, né? Assim, e ser tratada, né, corretamente. Quando a gente fala de dor, né, a gente pensa muito no nosso lado emocional. O nosso cérebro contribui para que a gente melhore ou piore, doutor? Contribui muito. Isso é uma coisa interessante, porque o que acontece? Historicamente, a gente sempre desvalorizou isso. Então, tinha até termos que o próprio médico dizia, histeria, é coisa de mulher, né? Com o tempo, nossa ciência evoluiu muito. Então, hoje a gente tem ressonância funcional. Então, com o cérebro em atividade, a gente consegue fazer, isso é muito usado em pesquisa porque são exames muito caros, e ver que o cérebro da pessoa com dor crônica está diferente. Então, por mais que a gente está falando do exame normal, do exame que a gente faz na nossa rotina, mas em campo de pesquisa, a ressonância funcional, que é um tipo de ressonância que é específica, mostra todas essas modificações no paciente que está com dor. Então, você pega um paciente que está dizendo que está com dor, outro que está com dor. Para mim, neurocirurgião, não encontrei tumor, não encontrei nada demais, é diferente. E aí, quando o paciente começa a entender isso, ele fala assim, agora eu entendi, você tem uma doença que a gente entende muito bem, que antigamente se dizia que é histeria, é invenção da cabeça, ela está querendo chamar atenção, não é mais isso. E aí o médico vai tratar. E aí, como o Jamile falou, que é o grande difícil, que eu brinco até com meus pacientes, fala assim, às vezes o paciente vai procurando o médico até que ele diga o que ela quer ouvir. Exatamente. Então, às vezes, o paciente tem uma dor lombar, é frustrante, né? Eu estava com uma paciente que é bem interessante, nunca senti nada, eu era ativa, mas você tem 75 anos, vai acontecer os problemas, não é o fim da sua vida. Então, você está com a dor crônica, que não vai ter cirurgia, não vai ter parafuso que eu coloco, não tem como eu trocar a coluna. Você vai aprender a conviver. Da mesma forma, quando você envelhece, você aprende a conviver com as rugas, você às vezes vai aprender a conviver com algum tipo de dor e vai ter sua qualidade de vida. A grande frustração do paciente é quando ele não procura ajuda e ele começa a dizer, nenhum médico encontra o que eu tenho, não tem remédio para fazer isso. Aí fala, tem remédio, não é simples. E tem uma coisa que, Jamile, a gente fala paciente enxaquecoso, que tem enxaqueca, ou que tem dor lombar crônica, ele tem até uma feição própria. É aquele paciente frustrado, já chega, às vezes senta assim, ó,
já procurei tudo, ninguém encontra o que eu tenho. Aí quando você vai ver, às vezes ele não aceitou o diagnóstico, foi feito até corretamente, né? Ele quer uma cirurgia, ele quer uma coisa que seja estanque e às vezes não é tão simples. Boa. Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, vou fazer uma pausinha rapidinha para dar um recado e a gente volta a falar dos tratamentos. E esse negócio das pessoas que têm dor de cabeça é verdade. Eu tenho uma colega que tem muita enxaqueca e parece que você olha para ela e fala, senhor, você tá com dor, né? Porque ela tem carinha de dor. É isso mesmo. Porque a gente fica assim, com o olho mais baixinho, aqui fica mesmo. Curvadinho, né? Exatamente. Ah, ninguém merece sentir dor, minha gente, ó. Começa a mandar pergunta pra gente, tá? Pode mandar no Instagram se você não tiver conseguido no WhatsApp também, @programa Santa Receita Oficial e o nosso WhatsApp 12-3104-1212. A gente já volta a falar dos tratamentos, já volto. Quando a gente fala de tratamento, acho que é bem isso, né? As pessoas querem saber que remédio que eu tomo e se eu tenho que fazer uma cirurgia. Exatamente, exatamente. Tem dores que podem ser com remédio e cirurgia? Como funciona? Perfeito. No caso da gente, eu falo com todo paciente, a grande maioria, para você ter ideia, de coluna, a gente fala que de 90% a 95% dos tratamentos são medicamentosos. Não é mágica, né? Mas você vai dar apenas medicação. Quando é refratário ao tratamento medicamentoso, aí sim você pensa em cirurgia. Quando a gente fala de dor de cabeça, aí passa dos 98%, é a grande maioria. Um ou outro paciente precisa de um bloqueio, de algum procedimento, tanto no crânio, que pode acontecer, como também na coluna. Então, a grande parte do tratamento medicamentoso, que a Jamile vai explicar melhor, são os analgésicos, os anti-inflamatórios e que as pessoas, às vezes, utilizam de forma incorreta e tem consequências também. E aí vão ter pacientes que têm dores mais intensas, que vão precisar de alguns derivados de morfinas, remédios um pouquinho mais fortes. E que podem ser usados e bem usados, né? A grande preocupação quando a gente fala no Brasil é o remedinho da amiga, o remédio que compra sem recomendação médica, sem saber nem que doença tem. Ah, eu tenho uma dorzinha aqui, estou tomando remédio para dor. Mas qual a causa de sua dor? Essa é a grande preocupação. E, doutor, quando a gente fala de dor de cabeça, né, que a gente fala muito sobre isso e muita gente tem, as pessoas têm exatamente esse medo e às vezes acaba tomando esses remédios que mascaram para fingir que está passando a dor. Isso pode prejudicar e levar a algo muito mais sério, por exemplo, como um tumor? O que acontece? Você deu o exemplo da sua amiga, né? 15% das mulheres têm enxaqueca e tem muito a ver com o ciclo menstrual. E geralmente são pessoas de família de enxaquecoso. Então a mãe já ensina, eu também tenho essa dor de cabeça, tem a ver com sua menstruação, ou tem a ver com isso. E às vezes ela vai fazendo uso crônico do anti-inflamatório ou do analgésico e tem uma causa, que é a segunda causa mais importante, que é induzida pela medicação. A pessoa começa a criar uma dor causada de tanto tomar remédio. O corpo dela precisa daquele remédio. Então, ó, para você ter ideia da relevância. Consequências maiores, tumor, essas coisas não, mas pode dar problema no fígado, pra você ter ideia. Uma das principais causas de transplante hepático é o uso indevido do paracetamol, um remédio tão simples. Nossa. A pessoa começa a usar, aumenta a dose, né, não sente nada, e o fígado da gente tem uma reserva muito boa, então às vezes só vai dar problema, e problema renal também. Uma das principais causas de insuficiência renal é o uso do anti-inflamatório, de forma crônica. E úlceras, né? Úlceras gástricas também. Exatamente. Uau! Conta aí. Léo tem uma pergunta. Sobre a questão do alimento, né? Por exemplo, se você consome... Eu, por exemplo, eu consumo às vezes farinha branca em excesso. Isso me dá uma dor constante na cabeça, às vezes nas articulações. O café também, às vezes quando as pessoas não tomam café, elas sentem algum tipo de dor, uma dor na cabeça. A gente pode chamar isso também de uma dor crônica ou isso é um outro tipo de dor? Isso é um outro tipo de dor, vou colocar assim, né? Você pode sim ter sempre, associar a medicação. É um campo de trabalho muito novo, né? Que a gente está alimentação, nutrição e dor, né? Tem até, hoje em dia você vai em congresso, tem já, né, áreas e aulas só sobre isso, nutrição e dor. E realmente a gente percebe que algumas pessoas têm sensibilidade diferente, conseguem associar a enxaqueca, que é algo que já é muito estabelecido, pessoas com vinho, queijo, chocolates, né? E aí também temos algumas intolerâncias, né? Que as pessoas sentem dor, mas são dores associadas. É algo que você tem, né? E aí você sempre vai ter se tomar. Ela não pode ser considerada, ela pode ser considerada crônica se você faz abuso incorreto, se você toma, se você não identificou, né? Mas quando a gente sabe e fala, vou exagerar, vou fazer um pouquinho e aí ajusta, a gente pode só considerar que são dores induzidas por algum alimento, gatilhos, exatamente, gatilhos, né? Exatamente. Além da que o doutor falou assim, caso cirúrgico, gente, é só no último caso. A maioria você vai resolver de outra forma. Mas a gente sabe que resolve tudo de uma forma multidisciplinar, porque a gente falou ali de emoção. Exatamente. O que mais a gente pode fazer para auxiliar nisso? Exatamente. Então, primeiramente, a pessoa tem que aceitar. Aceitar que o tratamento também depende de você. Eu sempre falo aqui, eu não tenho todo o conhecimento aqui para poder fazer a sua mudança, porque a mudança vem de você. A gente vai trabalhar em conjunto, não só comigo, né? Então, primeiro o paciente aceitar isso, que a sua mudança
também vai ser capaz de melhorar esse tratamento. Então, a gente vai falar aquelas coisas que a gente sempre comenta. Uma alimentação balanceada, às vezes uma perda de peso, ela pode auxiliar na sua dor, né? Então, a gente vai falar, estamos falando aqui de dores mais comuns, né? As dores das artroses, das osteoartrite, né? As dores lombares, né? As de coluna, tudo isso geralmente associando uma perda de peso ajuda. O controle, atividade física, né? A atividade física é outra que é muito boa, uma associação muito boa com pacientes com dores crônicas. E isso eu falo em quase todas as dores crônicas, você associar, estimular. E eu não estou falando de atividade, ficar lá afagando, pegando peso, não. Movimentar o seu corpo, uma caminhada com um amigo, uma atividade física entre colegas, que também você associa. Então, é algo que ajuda muito. Os pacientes com fibromialgia, a gente estimula muito os pacientes a praticarem uma prática de atividade regular, né? Não só ocasional. Um sono de qualidade. Um sono de qualidade é algo tão difícil hoje na população, principalmente nos grandes centros, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais. Esse sono aí de qualidade é algo que a gente luta muito. Então, a gente pode trabalhar junto para dar para o paciente, dar mecanismos, ajudar nisso, nesse sono de qualidade. Acho que essas 3 coisas que parecem fáceis, né? Mas não que são. Não são tratamentos nem de medicamento, nem de cirurgia, mas que são tão difíceis na prática, né? Com certeza. Tem perguntinha de WhatsApp para vocês, vamos lá. Temos perguntinha de WhatsApp. Tereza Souza, boa tarde. A dor do herpes zoster é horrível. Queria saber se ela passa... Deve ser horrível mesmo. Se ela passa com o tempo. Obrigado, Tereza, pela pergunta, viu? Perfeito. Bem legal. É uma das dores que a gente mais lida, né? Normalmente, o que é que eu falo para o paciente? Eu sei que seu público também é da terceira idade. Hoje, a gente já tem vacina que pode melhorar. Pouca gente sabe, porque como no SUS, infelizmente, né, ela não está inserida, as pessoas não sabem. Evita esse tipo de dor. E uma dor neuropática é das mais comuns que a gente lida. Tem 2 fatores. Tem um momento agudo, na hora que abre a lesão, que a gente faz o tratamento específico. E se fizer o tratamento específico, é uma chance muito menor de cronificar. O grande problema que chega caso para a Jamile como isso, que é o paciente passou pela fase aguda, às vezes não tratou direito, não procurou médico, e aí aquela lesão inicial causou infecção, a infecção causou uma dor crônica. E esse é o grande problema. Por isso, começou com herpes, procura ajuda, o médico vai tratar e vai evitar que isso cronifique. O nome é neuralgia pós-herpética. Então, é um tipo de tratamento de dor que é pós a herpes zoster. Geralmente é no local onde surgiram as lesões, né? Mas, às vezes, sim, pode expandir para uma área melhor. Então, você faz as lesões num determinado dermátomo e a dor, às vezes, ela aumenta, até amplia não só no local da lesão. E é um tratamento... Temos tratamentos muito bons, mas o quanto antes você chegar para tratar, você tem melhor resultado, né? Então, às vezes, a pessoa nem abre tanto a lesão, faz só um pouquinho de bolinha, nem associa, chega com aquela dor, fala, nossa, surgiu de repente uma dor assim. Aí você vai questionando e você percebe, sim, que é uma dor pós-herpes, né? Pós-herpes zoster. E isso do tratamento, da vacina, é extremamente... Já está dentro da vacina de pessoas com 60 a mais, já é indicado fazer esse tratamento. Se você teve a manifestação do zoster, não pode vacinar naquele momento. Tem que aguardar 6 meses para poder sim tomar a vacina e mesmo assim tem que tomar. Então, quem teve quadro não significa, eu já tive, então eu não vou, né? Que muita gente não gosta. Não, mesmo você tendo um quadro, você pode sim e deve se vacinar depois, né? Que interessante. Além disso, a gente também gosta de falar bastante da acupuntura, de outros tratamentos que também são importantes em relação a isso. Pode fazer o tratamento tanto medicamentoso, mas também esse acompanhamento, não pode? Com certeza. A gente usa como um adjuvante, né? Uma ajuda aí para o tratamento tanto medicamentoso, mas também esses tratamentos que podem associar e ajudar muito na sua dor. A acupuntura é sim um aliado. Hoje em dia, se você vai pesquisar nos grandes campos da medicina, você já vê como opção de tratamento, né? Então, a acupuntura para as dores crônicas, as dores lombares, elas ajudam muito na fase aguda e também na fase crônica. Para a enxaqueca, tanto também no momento de crise, você consegue reduzir essa dor e diminuir o uso, às vezes, de medicações, porque muitas pessoas, no decorrer, os idosos, né, eles falam, doutora, eu não tolero a medicação, eu tenho muito efeito colateral. Então, a gente pode, sim, utilizar desses mecanismos, né, para poder auxiliar, tanto na redução da sua dor, como na redução das medicações, associando a acupuntura, né? Até porque é um tratamento longínquo, né? Não vai parar. Exatamente. Eu falo para o paciente que é como se fosse uma escadinha, né? O pontapé inicial é mudança de hábito,
junto com o tratamento medicamentoso para tirar da crise aguda, senão o paciente tem o risco de entrar naquele ciclo da dor que eu chamo lombar. Ah, eu tô com dor, por isso que eu não faço exercício, por isso que eu fico em casa, aí fica mais deprimido, dorme mal por causa da dor e piora, e aí entra nisso. Então, às vezes, a gente precisa desse tratamento de choque no início, às vezes até entrando com um bloqueio, com uma série de coisas, para situações específicas, tira dessa crise, aí a pessoa começa a mudar o hábito e aí vai melhorando. Não tem cura simples, mas normalmente ela melhora a qualidade de vida dela. Adorei. Voltem sempre. É gostoso, né? Ficou um pautão maravilhoso, minha gente. Você de casa, aproveita para seguir, fazer perguntas. Se quiser saber mais, a gente já volta falando mais sobre mais coisas para vocês, tá? O Instagram tá facinho, @anestesiaedor_ e o telefone o 11 97230 8525 do doutor @neurocirurgiabr, lembrando que também tem o YouTube, viu, do canal. E o telefone é o 11 99503 8838. Sejam sempre bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Obrigada, viu?